Fala, galera, firme! Aqui, graças a Deus, tá tudo na santa paz. Eu estou aqui com um cara que é surfista experiente, que já surfou vários locais e várias ondas no Havaí, professor de capoeira, professor de snowboarding, um cristão fervoroso e um cara caridoso, pai da Isabelle, da Rachel, marido da Su, um property manager de respeito, um político nato. Conheça o próximo vereador de Moncton, Mr. Vitor. Seja bem-vindo. Fala, galera, firme! Firme. Não tem como não, né? Começar a entrevista dessa forma. Satisfação de ter aqui. Obrigado, cara. My pleasure estar aqui lá. Isso aí. É uma satisfação inestimável de apresentar um pouco da minha vida aqui pro seu canal, pro mundo que está vendo aí os vídeos, acompanhando aí essa trajetória. É muito importante as pessoas verem, né, as experiências que as outras pessoas viveram para tomar base de uma decisão final, talvez possa ajudar, né? E muitas das vezes as pessoas, quando olham um sonho assim, falam assim, pô, vou morar no Canadá, tudo vai ser 100%, vai ser só maravilha. E a turma, muitas das vezes, não entende os desafios que existem, né? É. Então, assim, a gente conta a parte boa, né? A gente é da mesma terra, né? Lá na nossa terra, se fala assim, todo mundo vê os tombos que eu levo, mas ninguém vê as pingas que eu tomo. Esse é o ponto. Então, assim, a turma vê, né, a galera aqui comprando carro, né? Nós tivemos um amigo que passou recentemente aqui no nosso podcast, que falou, pô, minha caminhonete custa 600 mil reais no Brasil. Então, assim, a turma vê todo o glamour, né? Pô, eu moro numa casa, assim, que talvez eu não conseguiria comprar essa casa no Brasil, né? Se eu transformasse minha casa para lá, era casa muito cara. Aí o cara vai falar, eu tenho um computador que custa 20 mil reais no Brasil, meu telefone custa 16 mil reais no Brasil, e vai lá. Eu tô falando o meu, não, galera, tô falando das pessoas falando, né? E o exemplo que eu dei outro dia, a gente, né, a gente trabalha junto, a gente compra eletrodoméstico, né, compra geladeira, televisão, essas coisas. A gente compra televisão foi na Black Friday, mas de qualquer forma foi na Black Friday, nós pagamos $300 em televisão de 55 polegadas, né? Assim, e deu problema em uma e já tô, depois de que, foi quando foi isso? Novembro, né? Deu problema, a gente foi instalar agora ela, deu problema na televisão e a gente está conseguindo trocar ela agora. E aí, assim, sem burocracia. Que legal, né? E assim, então a galera vê, né, tudo que o Canadá oferece, mas não vê os perrengues. Então a gente está aqui para contar um pouquinho dos perrengues também. Eu e o Vitor estavam conversando agora há pouco, falando, né, torcendo para que esse vídeo ajude a ilustrar o que é a realidade daqui e que motive várias pessoas, né, a seguir o caminho que Deus tem para elas, né? Que seja ou vir para o Canadá ou desistir logo, porque isso aqui também não é para qualquer um, né? Não. Eu tive algumas experiências muito diferentes aqui, que se eu não tivesse com fé em Deus, em continuar a trilhar o caminho, eu já teria voltado há muito tempo. Mas aqui eu consegui enxergar aquilo que eu não via na minha frente. O que eu estou passando hoje é o fruto daquilo que eu estava enxergando lá atrás, sem estar na minha frente. Então foi na fé que me fez vir chegar até o dia de hoje. E no final ele vai falar se valeu a pena ou se não. Opa! E aqui, você veio de Belo Horizonte, carreira super longa, né, numa empresa super respeitada. Conta para nós um pouquinho da sua carreira no Brasil. Lá no Brasil eu trabalhava na Azul Linhas Aéreas, uma empresa de aviação é uma empresa grande lá no Brasil. Eu estava na função de coordenador, tinha um cargo mais de confiança lá, que tomava várias decisões. E por algum momento ali na minha empresa eu já não estava tão satisfeito, né, tão motivado como eu estava antes. E eu já senti uma necessidade de fazer uma mudança na minha vida. Mas
contrapartida, e a mudança que eu estava previsto fazer poderia ser ou eu continuar na empresa mesmo, mudando o meu cargo, que era um foco meu de evoluir na empresa, crescer na empresa. E em contrapartida, a gente estava olhando morar fora. Eu tive alguns exemplos de alguns funcionários que trabalhavam comigo que falavam um pouco sobre, né, algumas pessoas já tinham morado fora, ou morado na Austrália, ou nos Estados Unidos. E aí a gente estava com essa intenção também, mas em 2019, em julho mais ou menos de 2019, a gente estava tentando definir esse projeto que nem tinha começado ainda, né? A gente nem tinha planejado nada, só na cabeça. Falava, vamos mudar, vamos crescer um pouco na vida, porque, na minha opinião, naquele momento, se eu não fizesse nada de diferente, ia continuar do mesmo jeito. Então, isso para mim, sempre tive isso comigo, porque a gente, quando está na zona de conforto, a gente fica ali parado, tentando, às vezes, esperar com que chegue a oportunidade sem você estar buscando a oportunidade. Então, aí a gente estava com essa ideia e aí eu fiz uma entrevista interna para ser gerente de base em São Paulo, numa base da Azul lá de Presidente Prudente. Eu já tinha feito aí eu tinha feito a entrevista, passei na entrevista, mas estava aguardando o resultado ainda da Azul, né? Como queria ser, eu já estava inclusive, né? Pela confiança, pelos meus resultados na apresentação na promoção interna, eu já estava confiante que ia para lá. Já para mim já era quase certeza de ir para lá, para Presidente Prudente. A gente chegou até a olhar a escola para a nossa filha, que eu tenho uma filha de 12 anos, hoje tem 13, né, Isabelle, e a gente ficou muito preocupado com isso, né, de querer mudar e tudo, mas a gente estava confiante e orando a Deus sempre, pedindo para que que a gente tome a decisão correta, que seja a vontade do Senhor e não a minha, porque a minha a gente quer uma coisa e às vezes não é bom para a gente no futuro. E aí a gente estava nessa balança. Ou iria ser, né, para mudar de cidade, ou a gente estava pensando em 2, 3 anos mudar de país. Não sabíamos qual. E aí a gente pensou muito nos Estados Unidos, porque tem parente lá. E aí cogitou também Canadá, porque a minha esposa tem uma prima que mora em Toronto. Então, a gente estava mais focado na Austrália, porque a Austrália é o mesmo clima, então talvez a adaptação seria mais rápida que qualquer em outro país, por ser um país, né, parecido com o Brasil em Tem questão mais de onda para clima. surfar. Que eu mais gosto, uma coisa que eu sempre fiz nas minhas férias, principalmente, quando vai para uma praia, é alugar prancha e tentar. Eu sou de esporte, né? Então, aqui eu me dei bem no Canadá, porque snowboard aqui é a minha praia. Desculpa, você não podia perder a piadinha do surf. Exato. Mas é isso mesmo. E aí, isso foi em julho de 2019. E aí, em setembro, se eu não me engano, se não me falha, em 2019, eu tive a oportunidade de conseguir a gente para poder trabalhar e eu folgar mais na empresa. Eu acabei pegando uma folga de 15 dias, mais ou menos. E aí eu falei com a minha esposa, amor, consegui uma folga na Azul que deu oportunidade para eu poder conhecer lá fora. E aí foi nessa oportunidade, foi assim, eu tô indo só para, eu fui sozinho, inclusive, porque a minha esposa estava trabalhando, então ela não podia ir comigo. Fazer uma visita exploratória. Exato. Pra onde? Conhecer mesmo como que é lá fora, porque a gente nunca tinha saído do Brasil. Aí, a princípio, eu falei assim com ela, como eu trabalhava na companhia, eu tinha um benefício de voar mais fácil, né? Então, uma passagem mais em conta e tal. Então, eu poderia fazer, marcar uma passagem qualquer momento, qualquer hora, para qualquer lugar, pelo benefício da companhia. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu vou até o último momento, a gente tá eu tava com a intenção de ir para os Estados Unidos para ficar lá na casa de alguns parentes da minha esposa também que estão lá, para conhecer
ver como é que funciona, trabalhos, estadia, como é que é, que a gente nunca só viu por filme, né, fotos e tal. E aí eu falei, olha, e a minha esposa tentando contato com o pessoal de lá. Aí no último minuto do segundo tempo, a minha esposa falou assim comigo, Vitor, eu não tive retorno ainda concreto, eu acho que os parentes meus vão conseguir te receber lá. Se não conseguir, aí eu falei com ela, se não conseguir, de último momento eu vou e pego uma conexão para o Canadá, que aí é onde é que a outra prima da minha esposa mora, que é em Toronto. Aí eu embarquei nesse rumo. O Canadá, então, era segundo plano. Era o segundo plano, eu nem pensava muito em Canadá, não. Era mais os Estados Unidos, a Austrália, eu já estava praticamente com um pacote fechado para a Austrália, quase fechando um pacote de. Porque a Austrália, na época, não sei como está hoje, pelo que o agente estava me falando, de turismo, estava me falando, que na Austrália, só de você ir para lá, com visto de turismo, você pode estar solicitando, fazendo algum curso de inglês, que automaticamente você já recebia o Work Permit e dava para o cônjuge o Work Permit também. Então, por isso que era uma opção mais fácil para nós. E talvez tenha sido no passado, que eu acho que hoje mudou. Não Acho que não tem sei, nada disso. eu não Mas tenho nem ideia hoje, mas naquela época eu tinha certeza que a gente lá falou para nós, Vitor, você chegar na Austrália, você já pega, você faz o matrícula, já consegue pegar tudo lá e vocês vão ter o Work Permit. Já trabalha e pega uma onda. Exatamente. Medina que escute isso. É. E aí, beleza, aí a gente tava com esse pacote quase fechado, mas aí tinha essa viagem que eu ia fazer para conhecer aqui os Estados Unidos. Aí eu peguei o voo. Eu tinha feito, eu já tinha um visto de turismo americano, e eu fiz o ETA só para poder garantir caso não dê certo nos Estados Unidos. Aí eu peguei o voo no dia, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu ligo o celular, aí eu vejo mensagem, Vitor, os parentes meus nos Estados Unidos não vão poder te receber porque eles estão numa viagem da igreja e tal, não vai poder. Aí na hora eu já vi aquilo, mas aí minha esposa foi e fala na mesma hora. Mas a minha prima de Toronto tá totalmente aberta, tá em casa, vai poder te receber lá sem problema nenhum. Falei, perfeito. Na mesma hora eu já peguei o celular, já fiz um novo voo para Toronto e ali antes de descer do voo, já desci ali na imigração mesmo, já falei, não, estou em conexão, já mostrei minha passagem para não ter muita burocracia. E aí fui liberado e esperei na conexão e cheguei no Canadá depois disso. Só para conhecer. E aí ali conheci onde é que meus primos moravam, vi como é que é a estrutura, vi e já estava muito frio, inclusive já tinha caído já tinha caído neve e tudo. E eu nunca tinha visto, não, minto, já tinha visto já, mas não aquela temperatura que estava em Toronto na época. Que mês que foi? Foi outubro, mais ou menos, 2019. 2019. Outubro ou novembro, acho que é novembro, se eu não me engano. E aí, perfeito. Aí, eu conheci, ficou uma semana. Voltei, contei minha experiência para minha esposa. Eu sempre, em todos os passos que eu tive, eu sempre envolvi ela, envolvi a nossa filha, para a gente estar caminhando nos mesmos passos e não ter problemas em questão de adaptação, caso, né, venha acontecer algo. E aí, eu naquela balança, falei, não, vamos esperar a promoção da Azul, a gente vai para lá, fica, pensa em mudar ou para a Austrália ou para outro lugar daqui a 2 anos. E a gente ficou muito tentado com a oferta da agente de turismo ir para a Austrália. Aí eu tive final de novembro, eu tive uma resposta da empresa que a vaga que estava em aberto para São Paulo, de gerente de base, ela foi preenchida por um outro gerente transferido para esta vaga. E aí não foi desta vez, não foi a oportunidade da promoção. E eu sempre orando a Deus, pedindo a Deus para, né?
E eu não fiquei chateado com isso, muito pelo contrário, eu assim, eu senti que aquilo foi Deus trabalhando os meus caminhos. Eu não tenho dúvida disso. No Brasil, antes de sair do Brasil, eu era católico, não praticante, não frequentava a igreja, mas sempre tive Deus como meu guia, nas minhas orações e tudo. E aí, em novembro, recebi essa notícia e eu, em contato com o meu chefe, eu falando com ele, falei, olha, eu fui fazer essas folgas que eu tirei, foi para ver como é que é lá fora e tal. Eu tenho esse interesse, mas era para aqui uns 2 anos ainda. Talvez eu acho que Deus está trabalhando nesse caminho comigo. Ele na hora me virou, Vitor, se você quiser uma oportunidade para poder conseguir sair, eu consigo agora para você. Daqui a 2 anos eu já não consigo confirmar. E eu falei com ele, falei, então deixa Deus trabalhar e ver o que você consegue fazer comigo. Eu consegui um acordo com a empresa para ser mandado embora, pegando todos, porque eu não teria opção de viajar sem ter nenhum benefício. Eu não tinha nenhuma reserva. Sim. Nenhuma reserva. E aí foi com esse acerto que eu tive com a empresa, que eu consegui vender o carro também, juntar um dinheiro, e aí a gente pensou bem, ou Austrália, ou Canadá, ou Estados Unidos. A gente estava com essas 3 opções na mão, assim, isso já é final de novembro, com essa decisão. A gente já tinha começado um curso de inglês, porque o nosso inglês era zero, era de escola, a gente não focava nada em inglês, a gente já tinha começado um curso de inglês com essa intenção de ficar 2 anos no inglês, pegar bem a base do inglês para poder ir para fora, morar fora. A gente já tinha uns 6 meses já que tinha começado, a gente sabia que sabe, né? Achávamos que sabia alguma coisa, e aí eu fui falar com a agente de turismo e um colega nosso que estava na Austrália, e aí a gente foi conversar com a prima da Sueli para poder talvez ir para Toronto, ver o que ela achava e tal. A nossa intenção, talvez em Toronto, a gente se via que Estados Unidos era uma já passava a ser a terceira opção por causa de documento. É difícil, né? A aplicação, os programas que o país oferece não é tão fácil quanto o Canadá e a Austrália naquele momento que a gente estava pesquisando né, em menos de 3 meses a respeito. E aí chegou aquela opção e aí a prima da Sueli lá em Toronto falou, Vitor, vocês vierem para cá, a gente vai te dar todo o suporte. Vocês moram aqui com a gente durante um tempo, depois vocês vão procurar algo para vocês. E a gente, aquilo ali nos motivou um pouco. E a gente orando a Deus, pedindo para direcionar. E aí acabou, a gente, por ter essa receptividade muito grande com relação à prima da minha esposa lá em Toronto, falei, eu acho que o caminho é esse. Acho que o caminho é esse, então vamos tentar seguir ele. Caso não for, que Deus barre em algum processo e não deixe seguir em frente. Aí nós fomos. Mas a gente foi aí em janeiro de 2020, a gente conseguiu, minha esposa também conseguiu um acordo, e aí chegou em fevereiro, a gente pegou a viagem para com destino ao Canadá, porém a gente foi primeiro nos Estados Unidos para poder. Eu não conhecia, por exemplo, a família da minha esposa que mora nos Estados Unidos, então a gente foi primeiro para os Estados Unidos para conhecer. E aí a gente ficou lá um mês. E durante esse período, a família da minha esposa falou, Vitor, se eu fosse vocês, ficava aqui com a gente nos Estados Unidos. Ela deu essa opção. A gente conheceu eles lá, tivemos uma proximidade muito grande e temos até hoje, inclusive. E aí eles me explicaram, falaram, às vezes a gente pode tentar isso, um programa aqui, vamos estudar direitinho, vai gastar um dinheiro mais, talvez esse dinheiro que você tem guardado, que você teve lá no Brasil, você invista. Mas E o aí, percentual de chance de dar certo também era baixo, né? a gente A gente não quase sabe, né? zero, a gente É não tem muito. certeza. Então, e aí eles falavam, aqui a gente já tem uma estrutura muito boa, casa,
carro a gente empresta aqui, a gente consegue trabalho para vocês, temporário aqui. E aí, nisso, a gente, pensando direitinho, eu falei com minha esposa, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui nos Estados Unidos. Acho que aqui a gente vai começar com um pé direito, praticamente. A gente não vai chegar às cegas. A gente aqui tem um suporte, né, inclusive lá, mais de 3 primos, se eu não me engano. E eles estavam com uma estrutura melhor, porque eles já estão lá há mais tempo. Então a gente pensou, falou, não, o que eles têm para nos oferecer que talvez seja melhor do que lá no Canadá. Foi o que nós pensamos. E eu pensei, na verdade. Aí eu falei com minha esposa, amor, acho que é aqui mesmo, vamos ficar. E aí o tempo foi passando, a prima da minha esposa, ela teve câncer lá nos Estados Unidos, lá, passou por um processo, estava em recuperação, e ela estava precisando de gente para ajudar. Eu falei, é o seu momento, a gente vai ficar aqui para ajudar, inclusive, então. Só que ela foi tendo uma melhora, depois de uns 15 dias, que a gente já estava lá, 16 dias, ela apresentou uma melhora, e aí minha esposa, uma noite, ela sentiu algo. Isso é uma coisa que eu só de contar eu já me arrepio, porque ela virou para mim e falou, Vitor, vamos seguir com o nosso plano, que era o Canadá. A gente já tinha decidido desde o Brasil. Do nada, ela teve um sentimento que foi Deus que tocou no coração dela e falou, segue o seu caminho. Segue aquilo que eu planejei para você. Interrompi. E aí, foi na mesma hora. Foi uma coisa assim que eu não tinha visto a minha esposa. A gente foi sempre assim, normalmente eu sempre tive mais atitude, mais ação. E foi a primeira vez que ela teve uma ação, assim, uma ação forte de concreta. Segue, e esse é o caminho que Deus preparou pra gente. E aí, a gente já... E uma coisa que me veio na mente aqui agora, que eu acho que é importante tocar, antes da gente sair do Brasil, meu sogro, ele, quando foi despedida da minha esposa, a minha esposa deu uma Bíblia que era minha Bíblia, inclusive, que minha mãe tinha me dado, deu pro meu sogro. Ah, pode ficar com essa Bíblia, eu não vou levar. Então, meu sogro foi, deu para ela de volta e falou, Su, leva essa Bíblia com você, porque você vai precisar muito mais do que eu aqui. E a partir daí, a minha esposa, ela veio buscando igreja com mais frequência a partir de quando a gente mudou do Brasil. Porque no Brasil a gente não buscava igreja. Então chegamos nos Estados Unidos, os primos dela lá também são de igreja, então a gente foi frequentando com eles e foi conhecendo, né, a igreja. Uma igreja evangélica lá. E aí a gente foi frequentando e teve esse momento que a minha esposa sentiu e falou, vamos seguir o nosso rumo. Eu não lembro de alguma outra atitude que ela tomou para poder a gente seguir em frente. Alguma decisão que ela teve. Eu não lembro. Essa foi a primeira. Hoje acho que ela tá craque nisso. Não pode deixar uma vez. Mas vamos por partes, né? E aí, na mesma hora, ela me fez entrar no site, abrir o computador e procurar passagem, porque ali eu já não tinha mais benefício, então a gente teve que procurar passagem para o Canadá de acordo com a nossa necessidade financeira. E aí a gente procurou na memória e fechamos, depois de 10 dias mais ou menos, daquela noite, que aí deu 30 dias. E vocês chegaram no Canadá em março de 2025. de 2021. 21. Não, minto, março de 2020. Cara, eu achei que tinha sido o Marcelão, mas você é o cara que tem o plano de Canadá mais rápido que eu já vi. Porque o Marcelão veio aqui fazer visita exploratória, ficou aqui um mês, voltou pro Brasil e depois chegou aqui em maio. Mas você, pelo que aconteceu com você, que foi muito rápido, você teve a resposta no final de novembro e em março, fevereiro, você já tinha saído do país. Já tinha saído. 1º de fevereiro. Agora eu vou contar uma historinha em relação ao que você falou, né, do não que você tomou. E eu conheço outras pessoas que vão, inclusive, vir aqui no podcast e vão contar dos não abençoados. Os não que foram recebidos,
que naquele momento criaram frustração, no seu caso não foi frustração, e que não que deram a liberdade para a pessoa seguir outros caminhos. E o seu foi muito interessante, e assim, eu fico muito feliz de ver a proximidade que você estava de Deus, porque Deus fala com a gente o tempo todo, né? É a gente que não ouve, porque às vezes a gente está focado em outras coisas e perturbado com as preocupações do mundo, né? E normalmente focado em coisas materiais. Exatamente. Né? Então, quando você se entrega à vontade para Deus e pede para Deus realizar na sua vida aquilo que Ele quer, é o caminho mais certo. Né? E quando você estava tão conectado, você sentiu que aquele não era um não que Deus queria que você não continuasse naquilo ali, que você seguisse outro caminho, né? E eu vou contar uma historinha. Tinha um sábio. E o sábio andava com o discípulo dele. O discípulo dele dirigia e o sábio ia, né, de vidro, é sábio, né? Vidrinho aberto, mãozinha ali relaxando e vendo tudo. E essa era a vida deles durante as missões que eles tinham. O pupilo dele dirigia e o sábio ficava observando. Eles passaram no interior. E no interior tinha uma vaquinha média, bem cuidada, né? Era uma vaca, aquela vaca vistosa que dava aquela quantidade de leite, não, mas era uma vaca decente, né? E passaram em frente a uma casa simples, né? E viram que tinham ali 4, 5 crianças pequenas, escadinha, e o seu Zé estava lá e a Dona Maria estava lá. E eles passaram, né? Como é de bom costume no interior, todo mundo cumprimenta todo mundo. E na hora que chegou lá na frente, o sábio pediu para o pupilo parar, dar ré, e ali eles desceram, sentaram e conversaram com a família. E entenderam toda a dificuldade que estavam vivendo. O seu Zé estava desempregado há muito tempo, reclamou muito da vida, falou que estava tudo muito difícil. A Dona Maria também magrinha, tadinha, não estava fazendo uma dieta low carb, acho que estava fazendo uma dieta low carb forçada. E os meninos na mesma condição, né? Shortinho, sem camisa, descalço. E a vida era regrada. E a grande preciosidade da vida deles era a vaquinha. Ele falou, graças a Deus nós temos a mimosa, que a mimosa dá aquele complemento do leite, dá para fazer um queijinho, dá para vender. E a gente vai equilibrando planta aqui, mas a vidinha é essa aqui. Aí ficaram conhecendo a história, tomaram aquele cafezinho. Todo bom mineiro serve um cafezinho, e foram embora. O pessoal virou as costas, entraram para dentro. E depois de andar alguns quilômetros, o sábio pediu para que retornasse novamente e parasse uma distância da casa, que não desse para ver. E o sábio falou: eu quero que você vá lá e puxe a mimosa para fora. E você vai empurrar a mimosa no morro abaixo. E você volta pro carro e a gente vai embora, segue viagem. Ele falou: mestre, o senhor viu a dificuldade da família? Como é que eu vou fazer isso? Pedro, você está comigo há muito tempo, você me conhece. Essa é a missão que eu tenho para você, se você quiser continuar tendo parte comigo. E pelo respeito, né, pela admiração e pela dedicação, o pupilo foi, com os olhos cheios de lágrimas, puxou a mimosa, empurrou a mimosa. E a mimosa desceu o morro abaixo. Uma pirambeira muito alta. Entrou no carro e, chorando, seguiram a missão deles. E nunca mais falou daquele assunto. E anos depois da família dele criada, o pupilo passou na região e passou pertinho da casa do seu Zé. E ele tinha um peso na consciência muito grande. Aquilo ali era a coisa que ele mais arrependia da vida. E ele viu a casa. Ele passou na região, né? E ele olhou e ele não identificou o local que ele estava. Aí ele olhou e será? Mas eu virei ali, mas tem que ser aqui o lugar que eu vim há 20 anos atrás. E ele ficou sem entender, porque lá tinha uma fazenda gigante.
com tudo muito bem cuidado, da melhor qualidade, tudo arrumadinho. Ele falou, o seu Zé naquela época perdeu a vaca morreu, e ele teve que vender a fazenda. Ele vendeu o sítio aqui e saiu daqui, foi isso que aconteceu. Aí ele tinha parado, né, com a esposa, com os filhos, estava olhando. Aí uma pessoa chegou muito bem vestida. Pois não, o que eu posso te ajudar? Ele falou, eu estava olhando aqui, eu passei aqui há muitos anos atrás e eu conheci o seu Zé. Você quer falar com ele? Falei, mas o seu Zé mora aqui? Você mora? O seu Zé é o patrão, hein? E cheio, né, de colaboradores ali, todo mundo bem vestido, um lugar próspero e tudo que você imaginar, cavalo de raça, e gado e fartura. E na hora que o seu Zé veio, que viu o Pupilo, ele reconheceu o Pupilo na hora. Falou, Pupilo, vem cá, vem aqui, senta aqui. Falou, aqui, você podia fazer uma mesa para nós aqui? E sentaram, e tiveram um banquete para ele. E o Pupilo falou, seu Zé, o que aconteceu, seu Zé? Né? Que diferença de vida? Ele falou, pois é, amigo. Você lembra daquele dia que você saiu daqui, você passou aqui com o sábio, com o seu mestre? Eu lembro. Aconteceu uma tragédia naquele dia. Você acredita que a nossa vaca foi comer um capim na beirinha da montanha e a mimosa caiu? A mimosa morreu. E eu fiz um combinado com a minha esposa e com os meus filhos que a gente ia começar a trabalhar a nossa terra. E nós começamos a plantar e começamos a arar, e a colheita foi boa e Deus nos abençoou, e hoje nós começamos a crescer, tivemos que contratar pessoas, construímos essa casa, hoje temos mais de 20 famílias que dependem do nosso sustento, e hoje a nossa vida é isso. E assim, eu tenho que agradecer muito a Deus dessa oportunidade que a gente teve, que a gente acabou aprendendo muito com a falta da mimosa. Olha, saiu da zona de conforto. E isso acontece muito. E você que está assistindo esse vídeo agora, vocês entendam que às vezes eu já recebi esse recado de Deus uma vez e eu não quis ouvir bem. Uma pessoa chegou para mim e falou: olha, às vezes as coisas que você quer para sua vida não são as coisas que Deus quer. Então, nós não estamos aqui, isso aqui não é igreja, né? Não. Isso aqui nós não estamos aqui para poder chamar você para uma doutrina ou não, mas se você tem um desejo, se tem um desejo de sua família, pede a Deus para poder dar um sinal para você, se é aquilo mesmo que você quer. E se não for aquilo que você quer, agradeça pelo não que você recebeu, porque você tem outra missão na vida. Às vezes vai ser aquele não é um sim para a mesma coisa daqui para frente, talvez você só não estava preparado, ou às vezes é um não definitivo e Deus quer de você outra coisa. Mas eu fico muito feliz de você compartilhar esse não que você achou que era um não muito bem-vindo, né? E voltando à chegada no Canadá, você encontrou com a prima da Sul. Um detalhe é o seguinte, quando a gente saiu lá dos Estados Unidos, chegamos no Canadá em março de 2020, 2 semanas depois, lockdown. Covid. No Covid, não entrava nem saía, voos cancelados. Não vai nem na rua. Não ia nem na rua. E aí, hoje eu consigo enxergar que se não fosse a minha esposa ter aquele sentimento que ela teve de vamos seguir para frente, a gente estava preso lá até hoje nos Estados Unidos. Então, é uma coisa que a gente viu Deus trabalhando no nosso caminho ali. E aí a gente chegou, pisamos o pé no primeiro dia aqui no Canadá, já fomos buscar agência de imigração, que tem um conhecimento, pagamos ali na época. Infelizmente, a gente não teve a oportunidade de conhecer a Working Canada para nos direcionar aí, nos mostrar como é que funciona. Então, a gente foi caminhando com as nossas próprias pernas, buscando fazendo a nossa parte, né? Deus direcionou a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, a gente, no primeiro dia, já fomos procurar. Foi, olha... E a nossa intenção era fazer o college, porque eu acho que é um caminho mais, teoricamente, mais rápido e, assim, que consiga te dar
um documento naquela época. Até hoje é o mais popular. É mais Vim popular ainda, estudando, né? que é caríssimo, nada igual uma oferta de trabalho, né? Não. Ixi, se naquela época eu tivesse uma oferta de trabalho, eu esperava no Brasil mais 2, 3 anos para poder vir com oferta de trabalho, porque é outro mundo, É. é outra oportunidade. Mas aí a gente fomos buscar a agência e eles falaram com a gente, ó, faz o seguinte, pra vocês entrarem no college, tem que fazer um teste de proficiência no inglês e verificar se vocês podem ou não entrar no college. E aí eu pensei, falei, vamos fazer nós dois, eu e minha esposa, o teste para quem passar entrar no college. Aí fizemos o teste, sem brincadeira, é o jeitinho brasileiro, né? A pessoa deixou a gente sozinho fazendo o teste. Olha pra você ver a situação. E aí a gente olhava para aquela prova e falava: Senhor, que é isso aqui que está acontecendo? E chegamos a usar o celular ali rapidinho embaixo. Não é legal de falar isso, mas assim, acabei que fizemos isso para tentar conseguir a nota ali para a gente conseguir entrar no college. E aí fizemos a prova, entregamos. E aí 2 dias depois eles entraram em contato e falaram que a gente não tinha passado. Infelizmente que a gente tinha que estudar inglês. Já sei por quê. Você não tinha o chat GPT. Quase isso mesmo. Aí não pode estudar. Não, a gente não pôde. E aquilo ali nos abalou um pouco, porque aquilo que a gente via planejado estava se desfazendo. E aí a gente pensou, e agora? O que vai acontecer? E aí a gente, né, buscava, orava, e aí Deus foi trazendo as pessoas para, né, foi levando a gente foi conhecendo pessoas novas lá em Toronto, que a gente foi descobrindo algumas coisas que a gente não sabia. E as oportunidades foram aparecendo e a gente foi abraçando elas. E aí eu conheci um outro agente de imigração que ele falou assim, Vitor, tá tendo uma oportunidade no college, o Tisson, lá de Toronto, que você faz o teste Proeficiência. proficiência, o teste lá de inglês, você faz esse teste e aí você verifica o seu nível. Dependendo, o próprio college te oferece um pathway, que é um curso de inglês preparatório para entrar no college. E você passando nesse curso, você automaticamente já entra no college. Eu falei, essa é uma oportunidade muito boa, porque a gente estava com visto de turismo para 6 meses. E aí a gente tinha um tempo, né, para poder ficar legalmente no país e a gente não tinha intenção nenhuma de ficar ilegal. Porque a minha esposa, ela sempre foi de família, sempre, né, foi bem próxima dos pais dela, então ela queria ter essa oportunidade de rever os pais novamente. Então, a gente fez o. E aí, esse agente foi e falou comigo, Vitor, como você foi formado em TI lá no Brasil, acredito que é melhor você tentar um curso na área de TI aqui para facilitar o seu processo de troca de visto, estando aqui no país. Eu falei, ok, então vamos aplicar através de mim, no college. E aí eu fiz o teste. Nessa que eu fiz o teste, esse foi uns 15 dias depois que eu cheguei em Toronto, que já tinha começado, inclusive, o lockdown. Eu fiz o teste e aí o resultado veio. Você tem que fazer no mínimo 6 meses de inglês. Eu falei, meu Jesus amado. Tudo que eu achava que sabia inglês, nada, nada. Ali não serviu para nada. Eu aprendi o inglês mesmo estando em Moncton, inclusive, não foi nem em Toronto. Que eu passei perrengue no college. E aí, ótimo. Eu fiz o teste e aí deu lá que eu tinha que fazer 5 meses e pouco, quase 6 meses de inglês para poder entrar no college. E aí eu me preparei. Eu falei, ok, então vamos começar. E o dinheiro indo embora, né? Porque se trazendo dinheiro real para o dólar, estava indo embora. Com o college, com os gastos que a gente, né, tava tendo lá na cidade, que infelizmente o custo de vida é alto, não é fácil. E aí aí eu entrei no Pathway, fui fazendo, aí deu 5 meses e pouco,
e alguns dias, aí consegui passar no curso de inglês e eu fui aprovado para o college, eu apliquei o visto. Como era um college privado, o agente de imigração falou, Vitor, é melhor você não aplicar o work permit para sua esposa, porque é college privado. O work permit só dá work permit para o cônjuge, né? Esse tipo de programa só dá work permit para o cônjuge se for college público, na época. E aí, ok, eu falei, não, ok, vamos seguir, porque ele falou comigo e orientou que se tivesse uma negativa no processo, não seria bom, então era melhor garantir. Eu falei, ok, beleza. E aí eu comecei a fazer o curso. Eu já estava com o work permit, minha esposa ainda com visto de turismo. A gente estendeu o visto de turismo dela através do meu college. Então, ela já tinha um visto de turismo e meu college era de 1 ano, então eu tinha até setembro de 2021 com o work permit e minha esposa com visto de turismo. E aí e eu ali fazendo college, passando muito perrengue com inglês, que realmente não foi fácil. Se eu fosse escolher hoje, né, assim, é lógico que foi Deus que me guiou, mas se fosse para eu escolher, eu falava, não, eu vou continuar estudando inglês para poder ir para o Canadá, porque passar o que eu passei, para aguentar realmente aquilo tudo que eu passei, foi só com a ajuda de Deus, porque foi ainda mais no meio da pandemia, que foi muito difícil, que era online. A gente não tinha opção de ir no college. Talvez se fosse no college conviver com outras pessoas ali, tentar conversar, se expor no inglês, ajudaria a melhorar mais a língua, mas foi tudo online. Então era professor falando ali com você e você com o professor ali, e era muito restrito. Aí, gente, mas foi a oportunidade que eu tive de trocar o visto estando no Canadá. E aí eu troquei, e aí Deus foi mandando as pessoas para nos erguer, nos ajudar, e aí eu fui conhecendo brasileiros que estavam no mesmo college que eu, que me ajudou no curso, e inclusive conheci uma brasileira que me indicou, através do college eu conheci essa brasileira que me indicou uma outra pessoa, uma terceira, o nome dela é Ana, ela hoje está aqui em Moncton também, que aí eu tive contato direto com ela, que ela já tinha um conhecimento muito grande de imigração, e A ela, Ana, esposa do Mário. ela Um mesma, abraço, Ana, um abraço, Mário. eles Chamou vocês mesmo, poderem vir aqui. que foi uma oportunidade única que Deus pôs em nossas vidas. Hoje, infelizmente, eu não tenho muito contato com eles, né, porque eles estão em outra cidade aqui perto de Moncton, mas a oportunidade não foi favorecida da gente, né, ter muito contato, estando aqui, eu já estando aqui em Moncton, mas foi ela que me foi instruindo sobre as províncias do Atlântico, porque eu não tinha nem ideia o que era isso. Eu estando ali em Toronto, eu estava naquele mundinho lá, em volta de brasileiros, e aí eu estava fazendo o curso e estava trabalhando à noite para tentar, né, manter o orçamento, estava estudando durante o dia e trabalhando à noite. E aí com brasileiros, então o inglês não estava sendo exposto, então não estava aprendendo quase nada. E aí a Ana foi e me orientou, Vitor, aplica o work permit para sua esposa. A gente está no meio da pandemia, o Canadá está querendo gente para trabalhar aqui. Então pode ser que aceite. E aí ela me deu essa orientação, eu fui apliquei o work permit para minha esposa, né, full para ela poder trabalhar. E em janeiro de 2021, o work permit dela foi aprovado, da minha esposa. E a Ana já estava. Nessa época, a Ana estava lá no Toronto e o Mário já estava aqui em Moncton. E a Ana foi falando de Moncton para mim. E eu estava em contato com outras pessoas para poder ter a opção de ir para Halifax também. E a Ana foi a pessoa que abriu os braços e me acolheu. Legal, hein, cara? E aí foi ela que me mostrou as opções de Moncton. Então, isso nos deu mais segurança. Inclusive, é importante comentar, porque quando a gente estava lá em Toronto, em dezembro, meados de dezembro de 2020,
eu já estava falando com a minha esposa sobre a Ana, tá, o marido dela tá lá, tá na mesma situação que a gente, ela tá indo para lá, e tá buscando oportunidade de migração aqui nas províncias do Atlântico. E eu falando com minha esposa e falando, eu acho que é esse o caminho, porque a gente estando aqui em Toronto, eu acho que eu não vejo um outro caminho a não ser fazer um outro college depois de né, depois que acabar o visto, meu college aqui. E aí ela falou assim, vamos orar, vamos pedir a Deus. E aí em alguns momentos a Ana às vezes não me respondia e minha esposa perguntava, e aí, amor, ela te respondeu? Vai ser lá mesmo? O que que você acha? Aí eu falava com minha esposa, falando, não me respondeu. Então eu falei, então não é lá. Eu falei, então vamos ver o que que vai acontecer e tal. E na hora eu falei, Deus me deu um sinal. Se for, que a Ana me responda que agora e dito e feito. Passou nem um minuto, a Ana me respondeu, me dando todos os detalhes, já falando que tinha achado um aluguel de uma unidade aqui, porque nessa época, para a gente poder mudar para cá, tinha que comprovar que você estava vindo para morar Sim, no meio da pandemia você no só meio da podia pandemia, cruzar de província se você tivesse contrato de aluguel, né? por causa da pandemia, e sem esse contrato a gente não poderia entrar aqui, né? Porque fechou a província. Então, aí eu tive essa oportunidade, a Ana foi e falou, não, consegui aqui para você poder morar um mês, né? Às vezes você vem e procura algo mais barato, que eu já tinha contado da minha situação para ela, então, do college, dos gastos, e ela falou assim, você vem, fica um mês, paga esse um mês, se não der conta, vai para um outro lugar para morar, que seja mais em conta. Isso foi em que mês? Foi em janeiro, foi em dezembro que a gente teve essa decisão e viemos para Moncton em março Março de 2021, 21, depois de um ano, depois de um ano em um ano Toronto. de Toronto. Exatamente. E aí a gente definiu, vamos para Moncton então, porque e a gente nunca nem ouviu falar de Moncton, a gente não tinha experiência nenhuma com província de Atlântico, era só ali no Toronto. E minha esposa chegou a chorar comigo, falando: Não, Vitor, que a gente já está em Toronto, a gente já fez amizades, já estamos firmes aqui numa igreja, vamos continuar aqui e tal. E ela não queria vir. Aí eu falei: Olha, eu tive essa resposta, a Ana foi, confirmou, eu não vejo situação, uma outra oportunidade em Toronto. E acabou que eu convenci ela e a gente veio para Moncton em março de 2021. E nisso, e a gente tinha um visto de março de 2021, né? Setembro de 2020 até setembro de 2021. Era o nosso visto. Então a gente chegou aqui em março. E tinha que fazer. Tinha que ficar preso dentro do apartamento por 15 dias, né? Por causa do Covid. Então a gente teve que ficar, porque a gente não conhece, né? Um país direito. Então a gente ouviu falar que a polícia vinha, batia, conferia se você estava lá no apartamento, tudo, fazendo a quarentena. E aí a gente ficou, e nisso primeira coisa que minha esposa fez quando a gente chegou em Moncton foi entrar no grupo de brasileiros em Moncton e perguntar de uma igreja. E assim, como eu não tinha experiência nenhuma com igreja, tudo, eu sempre fui atrás da minha esposa, né? Porque ela recebeu aquela informação do meu sogro e ela sentiu de procurar igreja desde quando a gente saiu do Brasil. E aí eu fui seguindo com a minha esposa e ela foi, perguntou no grupo e uma pessoa respondeu, né, a Franceli, que você conhece, respondeu que a gente tinha uma igreja aqui que seria muito bem-vinda. A Fran e o Antônio, um beijo para vocês. Exato, são pessoas fantásticas. Fantásticas. E aí e aí uma outra pessoa também falou de outra igreja aqui em Moncton. Então eu falei, como a Franceli nos falou dessa igreja, vamos lá conhecer. E a gente conheceu, fomos muito bem recebidos e estamos nela até hoje, inclusive. E uma coisa importante isso era em março. Acabou a pandemia, a minha esposa, a intenção era minha esposa trabalhar full time, tentar com a empresa a aplicação para pelo menos estender o work permit. Uhum. E a gente achou uma empresa que, através dos contatos, inclusive a Franceli conheceu uma pessoa que trabalhava nessa empresa, que nos indicou e ela começou a trabalhar lá. E aí passou um mês, a minha esposa, será que eu pergunto o dono para poder ver se consegue aplicar pra gente? Aí eu falei com ela,
Falei, pelo amor de Deus, nosso visto está vencendo agora em setembro. A pergunta Será? você tem que tomar atitude, tomar ação. E ela foi e perguntou, e o dono da empresa, como é uma empresa não é tão grande, né? A facilidade do contato com o dono da empresa era maior. Sim. E aí ela perguntou pro dono e falou: olha, a gente nunca fez nenhuma aplicação na empresa, não. Mas, como a minha esposa já tinha visto que a empresa era designada. Eu participei do processo de designação deles. Ah, é? Aí eu visitei eles, assim, e a gente não tinha conseguido encaixar nada, mas eles estavam doidos, olha pra você ver como é que são as coisas, eles estavam doidos para sponsorar alguém, porque eles já tinham designado, já tinha Uau. iniciado o processo com eles, acabou que eu nunca fiz nenhum tipo de negócio com eles, mas a minha missão no começo era ajudar as empresas a designar, Uau. para que depois eu arrumasse o candidato e trouxesse. E assim, eu tive várias reuniões lá com os turcos lá, né? Aham. E assim, tava tudo. E assim, ele tem muito conhecimento já que é migração. Uhum. Então, Tinha um para ele, contato direto, para ele foi muito inclusive, né? simples de fazer, mas esse é um outro ditado que eu adoro. O Rumi falou isso há muitos anos. Aquilo que você procura também está procurando você. E foi Eles estavam exatamente o buscando que alguém para poder aconteceu. sponsorar e chegaram a vocês. E aí minha esposa chegou lá e perguntou, falou, não, nós vamos aplicar aqui para você, não conhecemos, mas a gente vai conseguir fazer esse processo. E a minha esposa foi a primeira pessoa a ser aplicada lá na empresa. E aí, mas assim, isso foi em abril, mais ou menos, né? Que ela perguntou lá e aí a gente tinha um desafio maior, que a gente veio sem muito conhecimento. Uhum. O conhecimento era pouco. E aí a gente não tinha nem prova de inglês para aplicação do CELPIP ou do IELTS. Não tinha ECA. o ECA, que é o diploma traduzido aqui para o Uhum. Canadá. Não tinha nada. E aí a gente começou a correr atrás desses documentos. E ligava para a Faculdade do Brasil para tentar trazer, não sei o quê. Resumindo um pouco esse processo, que para a gente foi rápido esses meses, porque a gente estava nessa correria de procurar os documentos e aplicar. A Ana, inclusive, nos ajudou com esse processo de aplicação. Foi ela que aplicou para a gente. Uhum. Para você ver como é que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida. Não nos cobrou nada para aplicar. Foi uma coisa assim de Deus mesmo. E aí a gente juntou A Ana todos é os top. documentos. E em setembro, quando o visto vence, no último dia antes de vencer o visto, a gente aplicou. Conseguiu baixar todos os documentos, fazer todos os questionários lá do site e fizemos a aplicação. Para você que não sabe o que é ECA e IELTS, eu vou pedir para colocar para nós aqui no vídeo aqui. ECA é Education Credential Assessment, que nada mais é do que uma equivalência dos seus estudos, né, feitos fora do Canadá para uma instituição regulamentada no Canadá, e o mínimo que a imigração exige é o segundo grau. E o IELTS ou CELPIP são provas de proficiência. Existe um termo que chama CLB, que nada mais é do que uma régua de 0 a 12, onde você tem que tirar uma certa nota, e geralmente essa nota, para a maioria dos programas de imigração, é 4. Então você tem que tirar de 0 a 12, você tem que tirar 4 em 4 categorias, que é ouvir, falar, escrever e ler. Então você pode acessar IELTS, IELTS ou CELPIP e se integrar disso aí. Se você for mudar para o Canadá, você vai precisar desses dois documentos. São importantíssimos e a gente não tinha noção, né? Então aí a gente aplicou e no dia seguinte a gente ficou em Apply Status, né? Porque você pode continuar Sim, no vida que país segue. porque tem que aguardar o resultado da aplicação. E aí em março de 2022 a gente recebeu a confirmação do Work Permit Uhum, através da minha esposa agora, sim. porque ela foi a, né, aplicante principal. E eu automaticamente recebi também o Work Permit. E durante esse tempo, eu estava ainda, né, até setembro eu ainda estava estudando, fazendo curso online. Então eu estava estudando lá em Toronto, mas estando aqui em Moncton com a minha esposa, família, porque estava sendo online, né, o curso. E por isso que deu essa oportunidade de vir para Moncton antes de vencer meu curso.
E aí a gente teve essa oportunidade. E voltando um pouquinho ali em março, quando a gente chegou aqui, a gente ficou um mês de aluguel Uhum. nessa unidade e já tinha, o nosso financeiro já tinha praticamente esgotado lá em Toronto. Chegamos aqui praticamente dependendo de a gente começar a trabalhar para pagar o aluguel no próximo mês. E foi aí que Deus foi mandando as pessoas certas na nossa vida. Eu conheci o Marcelo, que já fez aqui o Uhum. workshop. Nos ajudou financeiramente, inclusive, e sem nos conhecer. Né? Em menos de um mês, já, né, tivemos uma afinidade tão Uhum. grande que ele já nos ajudou financeiramente. A gente foi para outro lugar mais em conta, porque não tinha condições de continuar onde é que a gente estava. Foi só aquele Uhum. mesmo. E aí a gente foi reerguendo, a gente foi trabalhando, né? Eu trabalhei em várias empresas aqui já no Canadá para poder, que foi uma oportunidade boa na minha vida, porque nessas empresas que eu trabalhei eu não tinha brasileiro, então eu estava forçando o meu inglês. Isso foi me ajudando a desenvolver mais o inglês. E aí hoje eu trabalho na Air Canada. Foi uma oportunidade também que apareceu na minha vida de continuar na área que eu estava no Brasil. Então essa área da aviação já está no meu sangue já há muito tempo, mais de 10 anos. E aí tive a oportunidade que eu acredito que eu só teria essa oportunidade depois de ter desenvolvido mais o inglês. Porque eu tive que fazer um treinamento na Air Canada que, se eu tivesse tentado essa oportunidade quando eu cheguei aqui em Moncton, por exemplo, eu não ia conseguir passar, com certeza. Deus prepara as coisas certas na hora certa, Na né? hora certa. E foi muito, assim, imprevisível. Eu apliquei na sexta no site, ninguém me indicou nada. Eu apliquei no site na segunda, já estavam me ligando. Então, foi uma opção, foi uma oportunidade muito boa. E hoje eu vejo que, se eu tivesse ficado lá nos Estados Unidos, infelizmente, eu não ia conseguir ter muitas opções, ou eu já teria voltado para o Brasil e ter vindo para o Canadá. Além de ter nos proporcionado o documento que foi em março, a gente recebeu o Work Permit de 2022, Uhum. e em 2023 a gente já tinha aplicado para o PR também através da empresa, junto com o Work Permit, Uhum. e depois de um ano a aprovação que a gente Que teve mês? em setembro de 2022. Em A gente set... aplicou em 2021 em setembro, Aham. em setembro de 2022 veio a confirmação da Residente residência permanente. permanente. Legal. E a cidadania? A cidadania já está quase na hora de aplicar. Eu não apliquei ainda porque a gente ficou viajando para o Brasil, saiu do país, aí conta. Não foi só pro Brasil, não. Você tava. Você viajou o mundo inteiro, cara. Você foi pro Havaí, você foi pros Estados Miami. Unidos. Você rodou bastante, né, cara? O próximo passo é Dubai. Legal, cara. Mas eu só tive essa oportunidade porque a gente tem um benefício muito bom nas companhias aéreas, né? Sim. Então te dá essa oportunidade de viajar com um preço mais em conta. Assim, você fez por onde, né? É um super esforçado. E eu queria lembrar de uma coisa que você comentou aqui, que isso é uma coisa muito comum, galera. Todo mundo fala em British Columbia, fala em Ontário. E eu e a minha família, nós fomos para Hamilton, Ontário, quando a gente chegou aqui. E quando a gente viu que não tinha, eu acho que não tem até hoje, tenho 99% de certeza, que não tem incentivo de imigração para a maioria das pessoas que estão lá em Ontário, a gente teve que procurar outro caminho. E a gente não queria sair de Ontário. A Su chorou para sair de Toronto. Agora vocês estão aqui, vocês já conseguiram resolver o problema seus, hein? Vocês já estão com PR, vocês já vão aplicar para cidadania, por que vocês não voltam para Toronto? Não é impossível voltar para Toronto. Por quê? Por conta da aproximação. Aqui as pessoas são mais friendly, né? São mais amigáveis. Lá em Toronto, eu tive a experiência de um ano lá. Inclusive, quando eu estava em Toronto, o pessoal falava: Vitor, você vai para lá, para a província do Atlântico, você não vai querer voltar depois. Todo mundo que vai não volta para Toronto, né? Fala de novo. Quando eu Todo estava mundo. em Toronto, Aham.
Os colegas nossos que estavam lá falavam, quando a gente falou, né, que a gente ia para Moncton, Uhum. eles falaram, você não vai mais voltar para cá. Aí eu falei, talvez a gente só pegue o documento e volte, Aham. né, e fica com a turma aqui de novo e tal. Aí todo mundo falava, não, você não vai voltar, você vai gostar muito mais de lá. Aí quando a gente chegou aqui no início, que foi muito trabalhoso, mas depois que a gente viu a mão de Deus trabalhando e a gente tendo as oportunidades aqui, é, a gente percebeu que aqui é uma cidade, além de ser bem menor que Toronto, mas é uma cidade que proporciona, né, uma vivência, um lazer melhor do que lá. Lá é uma cidade muito busy, muito ocupada, todo mundo está ocupado para tudo, ninguém tem muito tempo para fazer, é trânsito para tudo qualquer lugar, São horas que são horas de perdidas no trânsito, trânsito. exato. Horas. E aí, aqui não, aqui eu tô 10 minutos para o meu trabalho de carro, eu vou ali rapidinho, 10 minutos já volto, chego em casa. Ter uma oportunidade de ter, né, fazer outras coisas além do meu trabalho. Então, às vezes, aqui eu aprendi muito mais do que lá em Toronto. Eu tive a oportunidade de trabalhar em áreas que eu nunca vi no Brasil. E aí aprendi com isso, né? Manutenção em casas, fazer as, qualquer tipo de reparo dentro de uma casa. Então, isso me deu a oportunidade de crescimento, de conhecimento. E aí a minha família se adaptou muito mais aqui também, com amigos. A minha filha se adaptou muito bem aqui com outras colegas. Eu mandar um abraço para Isabelle, um abraço para você. Você vai longe, menina. Isabelle é uma atleta de alta performance do vôlei e Isso que está só progredindo, é né? uma E oportunidade que a gente teve. conta um pouquinho da história do vôlei. A minha filha nunca jogou vôlei, né? Uhum. No Brasil, nem em Toronto, quando a gente ficou lá. E aqui ela ganhou uma bola de vôlei, eu nem lembro quem que deu. Não sei como que ela conseguiu essa bola. E aí eu comecei a brincar com ela no quintal de casa. E aí ela falou comigo, ela falou, foi gostando do esporte. E aí a gente viu aqui em Moncton uma oportunidade de ela entrar num time de Moncton. Tinha que fazer um teste antes, né? Uhum. Primeiro era um summer camp, Uhum. um, um programa de verão que Uhum. teve no ano passado. Uhum. E aí a gente foi, colocou ela. E esse mesmo time que faz esse summer camp tinha opção de formar um time e jogar, treinar e fazer uns campeonatos aqui em volta da cidade. E aí a gente foi e aplicou ela para o Summer Camp, ela participou, e a gente foi e aplicou ela para fazer esse teste, ela passou. E ela foi se apaixonando mais ainda pelo esporte, ela foi tendo vários treinamentos, e o detalhe é o seguinte, eu lembro exatamente como se fosse hoje. O pagamento era $400, um pagamento só, para poder fazer a inscrição, depois não pagava mais nada. E aí ela tinha Mas não é $400 por semana, não? Por mês, Não, não? foi só um pagamento só. E aí, 2 vezes por semana de treino. Eu nunca vi isso na minha vida. Falei, opa, vamos pegar essa oportunidade, né? Os gastos que a gente teve com ela foi o quê? Foi para fazer viagem para ela jogar campeonato lá em Fredericton, lá perto de Quebec, quase chegando em Quebec, ela jogou o campeonato lá. Como assim? E o último Vocês estão viajando assim para fazer esporte competitivo para sua filha com um pagamento praticamente simbólico? foi, e assim, o gasto que eu tinha era só com as viagens, mais nada. Com Desculpa, treino, você ia não falar que tinha. sua última viagem? E a última viagem que foi feito com ela do último campeonato foi em Boston, nos Estados Unidos. Tudo organizado pelo time, né? Que é um evento enorme que teve em Boston. Foi mais de 100 quadras em uma estrutura gigante. E foi gente do mundo inteiro, inclusive tinha time do Brasil. Eu não descobri, eu não sabia. Uhum. A gente estava focado mais na nossa filha no time.
Depois que quando acabou o campeonato, a gente viu a lista lá, tinha um time do Brasil que eu queria ter conhecido lá em Boston, lá para ver, né? Que interessante, Eu achei muito interessante. que interessante. E aí a gente teve essa oportunidade e ela tá apaixonada pelo esporte, uma oportunidade que a gente proporcionou para ela, que infelizmente no Brasil a gente não teria condições financeiramente falando, Viajar para outro país para poder, para a menina não jogar, teria jogar condições, não basquete. teria. Nossa estrutura, né, financeira não tinha condições. E você acabou de ter a minha xará, a Rachel, né, a sua bebê aqui, e como é que é isso? Você tem uma filha canadense, o que que é a sua expectativa? O que que é a comparação que você consegue fazer com a criação e com a experiência de um recém-nascido que você teve, e você e a Su tiveram lá no Brasil e agora tendo um recém-nascido aqui no Canadá? É uma experiência muito diferente, principalmente porque a gente aqui não tem ah, o resto da família para estar presente e nos ajudar, igual a gente teve no Brasil com a nossa filha. Mas em contrapartida, e eu tô achando uma experiência, minha esposa também, única, porque é um momento que a gente está tendo mais familiar, de conhecer melhor né, como família, porque a gente tem que, é só eu e ela, então a gente tem que nos se virar, né, a gente tem que se virar ali para conseguir seguir em frente e educar. E acesso, né? Tem gente que sai do Brasil, né, para poder vir fazer enxoval nos Estados Unidos, né? Eu tive a experiência de fazer isso com a minha esposa, de vir, de comprar carrinho, né, de encher mala de roupinha. E aí, o acesso às coisas aqui, como é que é Não tem nem comparado ao não Brasil? tem comparação, infelizmente. É, a gente, na verdade, muitas das coisas que a gente tem hoje em casa é doação. Doação e a enxoval, essas coisas todas que a gente comprou, não teria condições de comprar no Brasil. Não teria mesmo, tinha que ser tudo de doação também, se tivesse lá no Brasil, contando com a nossa sogra, com a minha sogra, para poder ajudar lá na criação. Não, então, a oportunidade que a gente está tendo aqui, como família, né? A Rachel nasceu agora em novembro desse ano passado. A minha sogra veio, nos ajudou durante esse período, porque realmente foi cesárea, então precisou. Mas em contrapartida, a gente está nos conhecendo melhor como família, porque a gente está tendo uma experiência que a gente não viveu junto. A gente viveu só eu e ela. A gente viveu com a família dela praticamente lá nos ajudando. E a oportunidade de compra né, de estrutura para dar para nossa filha foi fantástico. Estando aqui está sendo fantástico. Então, galera, vocês estão vendo, né, a experiência do Vitor, filho adolescente, entrou no esporte, conseguiu a oportunidade de estar no esporte competitivo, com um investimento relativamente baixo, e ter a oportunidade de viajar e de competir e de aprender, né, como é trabalhar em equipe, a superar desafios, né? Também tem uma recém-nascida agora que veio, né, para poder abrilhantar a vida deles aí, e facilidade enorme de equipar, né, a criança ali com tudo que ela vai precisar. E o Vitor comentou um negócio muito interessante, que aqui a gente tem um grupo de amigos, né? Então, tem filhos que são mais ou menos. Eu tenho 4 filhos, então eu tenho a escadinha, e a gente tem outros amigos que têm filhos de idade pequena, né? A gente não coincidiu dos nossos filhos ter a mesma idade. Mas a gente tem, por exemplo, um amiguinho, que é o Pedro, que está entre o Rafinha, aí a idade do Pedro, e a idade do Ralph. Então a roupa que não serve mais pro Rafinha Vai servir no Pedro. serve pro Pedro. E a roupa do Pedro Vai servir pro Ralph. serve pro Ralph. E às vezes acontece de roupa que foi pro Pedro, vem pro Ralph, entendeu? E às vezes a Valéria doa roupa para outras pessoas. E assim, aqui é isso, né? A comunidade, todo mundo junto, né? A comunidade vai se ajudando. Agora, vou fazer um último comparativo aqui em relação ao custo de vida. Você já falou que, né, o custo de um imóvel de aluguel lá é muito caro, né? Uma comparação rápida, hoje aqui, a gente, graças a Deus, já compramos a nossa casa
que foi uma coisa que também foi, né, uma, uma oportunidade que a gente teve que não tem como falar, e Vitor trabalhou direitinho, Vitor fez tudo para que isso acontecesse. Não, foi Deus colocando as pessoas nos nossos caminhos e as coisas foram acontecendo. E aí a gente conseguiu comprar uma casa que eu nunca sonhei ter no Brasil. Não, nem aqui eu sonhava ter, para ser sincero. Sua casa é maravilhosa. Não sonhava. Então, não sonhava porque as minhas condições não eram favorecidas para ter isso. Sim. Entendeu? Mas Deus foi colocando as pessoas e foi trabalhando. E aí a gente foi abraçando as oportunidades, as pessoas em volta foi nos ajudando, igual você falou, cria-se uma comunidade que a gente consegue ter uma ajuda, uma convivência melhor do que a gente... No Brasil, às vezes a gente só pensa em você, segue em frente, tenta você fazer isso, tenta você aquilo. Aqui, quando eu vim para cá, eu percebi que uma coisa, inclusive, muito interessante, eu sempre tive aquela, o que eu for fazer no Brasil, eu vou cobrar alguma coisa para poder fazer. Quando eu cheguei aqui, eu vi uma situação diferente, que as pessoas aqui fazem por prazer em ajudar, e sem querer cobrar. E isso foi, né, mudando, inclusive, o meu ser. Eu hoje ajudo as pessoas também, como assim eu fui ajudado. Por isso eu coloquei aqui que hoje você é um cristão fervoroso e um cara muito caridoso, e realmente você é um cara de muito boa vontade, de muito bom coração, e eu só tenho coisas boas para poder falar de você, e aí todo mundo que te conhece é a mesma coisa. E você falou um negócio muito interessante que eu ouvi outro dia. No Brasil é um ambiente muito competitivo. E lá tem uma cultura onde são 240 milhões de famílias. E aqui hoje a gente tem uma cultura um pouquinho diferente daquela que a gente vivia no Brasil. Na Índia, por exemplo, a gente ouve, o que eu ouvi, e foi bem recente, foi essa comparação. Tem 240 milhões de famílias no Brasil, cada uma vivendo na sua própria ilha. Na China, tem 1,7 bilhão de pessoas que pertencem a uma família só. E assim, a gente consegue enxergar isso às vezes, a gente não pode falar que todo mundo vai ser igual, mas a gente não pode falar que as 240 milhões de famílias no Brasil vivem em ilhas. Nunca a gente vai poder cravar que um lugar é assim. Mas dá a impressão, né, de que faz sentido isso que falou do Brasil e faz sentido o que falou da Índia também. Você vê o cuidado que um indiano aqui tem com o outro, né? Tem. E aqui a gente não é igual ao indiano, mas também a gente não é igual ao brasileiro, né? Aqui a turma realmente se Ajuda. encaixa. E o cara que está assistindo o nosso vídeo hoje, que está enxergando e conhecendo essa história espetacular sua, dá um conselho para a turma que está pensando em vir para cá, que tá na dúvida, né? Se vem, se não vem. E aquele cara também que tá decidido de vir. Dá um conselho baseado na sua vida e uma coisa que você acha que você pode tocar o coração de alguém e ajudar alguém a seguir o caminho. O meu conselho é justamente a minha experiência que eu tive quando eu vim. É colocar Deus na frente em todos os seus passos, segundo a família, para te acompanhar junto e tomar as decisões certas. Eu, hoje, olhando para Working Canada, é uma decisão bem certeira, né? Pelas oportunidades. Então, eu penso o seguinte, eu provavelmente naquela época, se eu conhecesse a Working Canada naquela época, provavelmente eu não teria as habilidades para me encaixar em alguma vaga disponível para poder vir para o Canadá já com o trabalho. Mas a minha intenção seria correr atrás dessa oportunidade, correr atrás dessa vaga que mais encaixa o meu perfil para conseguir vir com oportunidade de trabalho. Porque você vir com a opção de, né, algum outro programa pode ser mais desafiador, como foi para mim. Passei por muitas coisas que com certeza eu ouvi o podcast que teve com algumas pessoas que vieram pela Working Canada,
que se eu tivesse vindo pela Working Canada, eu com certeza eu já teria, no primeiro ano, eu já teria alguma resposta do meu futuro, se ia ser Canadá ou não. Então, o conselho que eu dou para quem procura ou não vir para o Canadá, mudar de vida, é saia da zona de conforto, corra atrás da língua, procura melhorar, né, a sua comunicação no inglês, se encaixe em alguma vaga que a Working Canada, através, né, da parceria, oferece, e abraça, junto com a família, essa oportunidade. Isso aí. O Working Canada, mais uma vez, não cobra nada, né, de candidato. Quem nos paga são os empregadores. O nosso maior parceiro é o Grupo Working, que existe desde 1882. Tem mais de 20 mil funcionários. Vem contratando no Brasil há aproximadamente 8 anos. Só a Working Canada já participou da intermediação de mais de 330 ofertas de trabalho, com mais de 1.000 pessoas, contando seus familiares, já estão aqui em solo canadense, mudando assim todas as gerações deles futuras. E se você quiser a oportunidade, tem que acessar wica.ca, e lá você tem 3 passos. Primeiro, você vai assistir o vídeo que o Kennedy fez. O segundo, você vai fazer o download do resume. E o terceiro, você vai solicitar a sua entrevista. Saiba que todas as vezes que a gente for no Brasil, todos os recrutamentos que a gente fez online até hoje, a gente tem 2 modalidades. A gente vai no Brasil e faz entrevista online também. Você pode ir lá no site agora e verificar qual é a próxima missão de recrutamento que a gente vai ter, se vai ser online ou se vai ser presencial. E todas as vezes que a gente faz esse tipo de evento, a gente nunca conseguiu contratar a quantidade de pessoas necessárias. Então, eu te peço que você divida conosco a responsabilidade de mudar a vida de alguém e compartilhar essa oportunidade, porque você não está chamando um concorrente, você está chamando alguém para poder fortalecer o processo no Brasil. Você pode mudar a vida do seu compatriota e garantir que os empregadores continuem indo ao Brasil para poder buscar números graúdos, porque uma vez que a gente volta com menos números do que a gente gostaria, existe aí uma desmotivação ao retorno e à continuidade desse tipo de processo. Então, mude a vida de alguém, compartilhe essa oportunidade, siga a gente no Instagram, @WorkingCanadaOficial, e mude a vida de alguém mais uma vez, mandando essas oportunidades. Mr. Vitor, obrigado. Eu que agradeço pela Satisfação oportunidade. enorme de você estar aqui. Muito Te bem. admiro muito a sua trajetória. Eu sei que você só tem coisa boa pela frente. Você vai entrar agora no mercado de aluguéis, construindo unidades de aluguéis. Eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir, meu amigo. Se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, Valeu. De bom. Sucesso. Valeu. Valeu.